Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Eu sei que é um problema, né? Eu sei que é um problema e esse problema cresceu muito para as igrejas nos últimos anos. O que eu estou dizendo que é o problema? Ter de lidar com as pessoas de opções sexuais diversas participando dos nossos cultos. E você não vai fechar a porta e falar assim, não, você é hétero, senão você não entra, senão você senta naquele banco, senão você não sei o quê. Então isso é ridículo. Acho que essas pessoas têm que ser recebidas, amadas, queridas, de verdade, pela comunidade. Agora, eu entendo que essas pessoas, elas estão em pecado diante de Deus, com base nisso que você acabou de falar. O cara que pega a casa de praia dos pais para levar a namorada para ficar um fim de semana fervendo. Tá errado, é o mesmo pecado, o mesmo nível de pecado. É o pecado de ordem sexual, né? E eu acho que a igreja, como sempre foi, devia pregar contra o pecado também, né? Pregar contra o pecado também. E eu acho que isso seria, não sei, para mim, a nossa igreja é uma igreja pequena, nós temos 10 igrejas. É um caminho que a gente tem trilhado assim nesse sentido. A gente recebe gays, recebemos, bem-vindo, nossos cultos são dias tais e tais e tais, caminha com a gente e tal, tá aqui um presente, ou coisa parecida. Mas assim como uma pessoa que vem do pecado do adultério ou de qualquer outro tipo de experiência sexual contrária à monogamia cristã, eu acho que ela é divertida. Ela é divertida, né? Eu acho que, não sei, talvez seja isso, mas eu entendo que a igreja IBAB se posiciona como uma igreja não inclusiva, pelo menos hoje, por enquanto. Então, eu acho que fica claro que todo mundo que começou a me pergunta para ele se a igreja virou inclusive, pergunta para ele se a igreja ficou inclusive e tudo mais. Ed, eu quero te dar o tempo que você precisar para suas considerações finais e obrigado por se permitir, cara, sem nenhum tipo de restrição, falar dos assuntos que nós tocamos aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade da gente conversar assim tão abertamente. Novamente, eu fiz hoje aquilo que eu faço sempre. Tentei ser o mais verdadeiro possível nas minhas respostas e consequente. Eu sei que eu vou colher frutos dessa entrevista, desse papo nosso, mas eu não tenho outro caminho senão ser coerente com a minha fé. E fico muito feliz da gente poder conversar assim. Outra coisa que eu queria sublinhar é a maneira como eu penso sobre pecado. Eu penso que o pecado é aquilo que nos desfigura como seres humanos, que promove a nossa autodestruição e a destruição do nosso próximo, do nosso semelhante. E, por exemplo, eu acho que um hater é um ser humano desfigurado. Mas nós não tratamos assim. Nós achamos só que é hater. Tudo bem. O mal que ele causa à pessoa que ele odeia, o mal que ele causa espalhando uma cultura de ódio na nossa sociedade, nós achamos que faz parte da vida social. Mas o que eu quero dizer é que a nossa disciplina das nossas comunidades, ela é uma disciplina seletiva, hipócrita e uma disciplina inconsequente. Porque a gente adverte. Se a pessoa concordou com a gente, ok. Se não concordou, ela segue o caminho dela. Então, acho que a gente precisa tratar com muita seriedade quando Jesus diz: você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. E eu tenho tentado fazer isso. E com um custo, mas se alguém quiser fazer contabilidade de custo, está no lugar errado. O ministério pastoral não é para essa pessoa.
E por último, eu queria deixar um texto da palavra de Deus. Claro. Um versículo de Paulo a Timóteo. As epístolas pastorais, elas são muito educativas, né? Muito pedagógicas e piedosamente devocionais. Eu gosto dessa fala do Paulo, quando ele diz a Timóteo: pensa nas coisas que eu estou te dizendo, e Cristo Jesus te esclarecerá. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 7. Existem coisas que eu, quando eu era menino, não entendia. Aí eu me tornei jovem, eu comecei a entender diferente. Aí eu me tornei adulto, me tornei pai, me tornei avô. Hoje eu sou avô. Da hora. Né? Então, pensa. Por que nós precisamos construir uma relação tão hostil e condenatória entre nós? Nós não podemos nos acolher e dizer simplesmente: eu não penso como você, eu não entendo desse jeito. Tá bom, irmão, vamos caminhar junto, vamos pedir a Deus que nos dê um bom entendimento. Enquanto a gente não concorda, a gente pode se respeitar. Enquanto a gente não concorda, a gente pode cuidar daquela pessoa ali junto. A gente pode servir, a gente pode abençoar, a gente pode estender o amor de Jesus para ela. Eu acho que esse é o nosso caminho como cristãos e como seguidores de Jesus na nossa sociedade. Jesus deixou muito claro para nós que parte nós não entendemos quando ele disse que nós seríamos conhecidos pelo amor e não pela doutrina. Eu não consigo admitir isso. Por que nós usamos, César, a doutrina, a crença teológica como critério e não o fruto do Espírito? Para dizer com quem eu vou ter comunhão e não ter comunhão. Então, você mesmo anunciou agora há pouco que tem um curso que é pré-tribulacionista e outro curso que é pós-tribulacionista. Ok. É uma encrenca aí já. O bonito disso é que nós vamos estar estudando a Bíblia. Um dando versículo, outro dando... Um concordando, outro discordando. Mas nós estamos tratando da palavra de Deus. Buscando o discernimento da palavra de Deus. Então, o meu apelo seria isso. Olha, nós não somos obrigados a concordar. Nós somos obrigados a ser fiéis, ou nós somos chamados à fidelidade a Jesus. Então, Paulo disse a Timóteo: Timóteo, talvez você não entendeu direito o que eu falei, talvez você não concordou, talvez você não tenha ainda maturidade para entender, ou talvez eu mesmo esteja equivocado. Mas pensa o que eu estou te dizendo e vamos confiar que o Cristo Jesus nos esclarecerá. É o Espírito Santo quem nos guia toda a verdade, então vamos confiar que ele vai nos guiar.